Pois essa notícia recém-divulgada é alarmante. Mortes ultrapassam nascimentos na França pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Pois eu venho falando sobre o colapso populacional no mundo e como ele está muito mais próximo do que as pessoas imaginam. Só que no caso de alguns países, essa crise demográfica não é um risco futuro, é uma realidade já, como este dado recém-revelado pelo Instituto Nacional da França está nos mostrando. E eu sei que essas notícias não costumam circular tanto pelas redes sociais, estamparem as manchetes da imprensa, até nesses momentos com tanta instabilidade geopolítica, escândalos políticos no Brasil, mas a verdade é que esse é um dos assuntos mais importantes para o futuro da humanidade, e por isso eu já produzi 2 vídeos sobre o tema, vou colocar os links aqui em cima. O primeiro sobre a queda de fertilidade no mundo e como estamos prestes a enfrentar uma queda populacional no planeta todo, e depois mostrando também a realidade brasileira, que é ainda mais preocupante, porque essa queda pode ser registrada já na próxima década ou na seguinte, então está chegando logo mais. Mas em algumas regiões a situação é ainda mais crítica, em especial na Europa ou na Europa Ocidental. Então quero mostrar alguns dados recentes do que está acontecendo, falar também sobre a questão demográfica na Europa, e para quem está chegando agora aqui no canal, já tem assistido aos nossos vídeos e ainda não se inscreveu, considere se inscrever, verifique aqui embaixo se está já ativada as notificações, e também aproveite e compartilhe o vídeo se você gostar do conteúdo. Pois bem, então vamos à notícia porque ela é importante demais. Mais pessoas morreram do que nasceram na França no ano passado, pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, indicaram números de oficiais divulgados na terça-feira, foi agora 13 de janeiro de 2026. A França mantém há muito tempo taxas de natalidade comparativamente elevadas face a uma queda generalizada no número de crianças nascidas em toda a Europa e fora dela. Taxas elevadas comparando com o restante da Europa, que já está muito baixo, inclusive abaixo de 2, que é o mínimo para a reposição das gerações. Mas, seguindo aqui, ó. França registrou mais mortos que nascimentos em 2025, pela primeira vez desde o final da Segunda Guerra Mundial, um desenvolvimento que corrói a sua vantagem demográfica de longa data em relação a outras nações da União Europeia, mostraram números oficiais na terça-feira. O Instituto Nacional de Estatística, o INSEE, relatou 651 mil mortes no ano passado e 645 mil nascimentos, que diminuíram em número desde a pandemia global da Covid. A França tem tradicionalmente uma demografia mais forte do que a maioria dos países da Europa, mas uma população envelhecida e em queda de taxa de natalidade mostra que não está imune à crise demográfica que sobrecarrega as finanças públicas em todo o continente. E essa é uma das preocupações, especialmente dos políticos, gestores públicos, porque com o ônus demográfico, menos crescimento demográfico e uma população agora que está envelhecendo, a Seguridade Social vai ser um fardo ainda maior nas contas públicas. As contas não vão fechar. E isso considerando que hoje a França, na Europa, é o país mais endividado quando se considera não apenas o endividamento público, mas também privado. Mas esse não é assunto para agora, vamos voltar aqui à notícia. O INSEE disse que a taxa de fertilidade caiu para 1,56 criança por mulher no ano passado, o seu nível mais baixo desde a Primeira Guerra Mundial e bem abaixo dos 1,8 assumidos nas previsões de financiamento de pensões pelo Conselho Consultivo de Pensões. Em 2023, o ano mais recente com comparações com a União Europeia, a França ficou em segundo lugar com uma taxa de fertilidade de 1,65, atrás da Bulgária, 1,81. A mudança demográfica levará os gastos públicos de volta aos máximos da era pandêmica nos próximos anos, ao mesmo tempo que corroerá a base tributária, alertou o Gabinete Nacional de Auditoria Pública no mês passado. E por que essa informação é muito relevante? Porque não apenas a taxa de fertilidade veio em 1,56 no ano passado, como foi num patamar inferior às estimativas, que já eram baixas, inferior ao mínimo, que é 2, para a reposição das gerações. E aí quando a gente extrapola esses números, e aí que eu preciso colocar aqui na tela as projeções de óbitos e de nascimentos no caso da França, esta é a situação. Então temos aqui, até o prognóstico já era, possivelmente agora 2025 ou 26, termos menos nascimentos do que óbitos, então já aconteceu.
E para os anos seguintes, a projeção continua de mais óbitos do que nascimentos, o que sugere que a França enfrentaria uma queda populacional. Porém, a projeção da ONU mostra até 2100 uma estabilização populacional ao redor aqui de 68, 67 milhões. Por que isso? Porque a França, ao contrário do Brasil, registra imigração líquida positiva. Tem mais gente imigrando para a França do que gente emigrando da França, que é o oposto do Brasil. Tem mais brasileiros querendo deixar o país do que estrangeiros vindo para o Brasil. Então, aqui é algo positivo no caso de população total. E até isso está aqui na notícia, nos últimos 2 parágrafos, ó. Apesar das mortes superarem em número os nascimentos, a população da França cresceu ligeiramente no ano passado para 69,1 milhões, devido à migração líquida, que o índice estimou em 176 mil pessoas. Mas essa não é uma exclusividade da França. Como eu comentei no início do vídeo, é um problema europeu já de anos, só que o que antes parecia chegar mais no futuro já é uma crise demográfica atual. A gente vê notícias todos os meses, algum país em específico, como aqui no ano passado, em novembro, taxa de fertilidade da Suíça caiu para o mínimo histórico. Aqui na Finlândia, a taxa de natalidade teimosamente baixa da Finlândia mostra por que uma mudança populacional pode ser inevitável, aqui em outubro do ano passado. Ou então, aqui no caso da Alemanha, taxa de natalidade alemã cai para o ponto mais baixo em quase 20 anos. Isso foi em julho de 2025. A taxa de natalidade da Alemanha caiu para 1,35, sendo o número ainda mais baixo para as mulheres com cidadania alemã. O declínio, refletido em outras partes da UE, levanta alarme sobre os encargos com pensões e a futura força de trabalho. Mas esse não é apenas o problema. Claro que será um fardo nas contas públicas, previdência, as pensões, mas no caso europeu, como está aqui na manchete, aqui da Deutsche Welle, da natalidade na Alemanha, é que por conta da imigração que aconteceu especialmente nos últimos 15, 20 anos, muitos refugiados do Oriente Médio, especialmente no caso da França, norte da África, isso está transformando a sociedade desses países. E até em muitos locais, inclusive na Alemanha e na França, é até um tabu falar sobre isso, é quase politicamente incorreto, mas o fato é, como mostra aqui a notícia, o número é ainda mais baixo para mulheres com cidadania alemã, se colocassem aqui por etnia ou religião, etc., mostraria que os imigrantes, especialmente do Oriente Médio, ou especialmente da religião muçulmana, têm uma taxa de fertilidade muito mais alta. Portanto, em algumas décadas, talvez anos, em algumas cidades ou províncias ou países da Europa, os imigrantes podem se tornar a maioria, o que vai transformar a vida em sociedade de várias nações, impactando a política, a economia, as contas públicas, as instituições, educação, universidades, o que me faz lembrar de uma notícia que saiu também nessa semana, que beira o surrealismo, em que os Emirados Árabes Unidos anunciaram que cortarão fundos para os cidadãos locais, os Emirates, que desejam estudar no Reino Unido, por medo de que estudantes dos Emirados sejam radicalizados por islâmicos da Irmandade Muçulmana nos campi britânicos. Um Estado árabe agora vê um Estado europeu como um perigoso hotspot de radicalização islâmica. Foi agora aqui no dia 9 de janeiro, isso realmente bizarro. Mas com a Europa recebendo imigrantes nos próximos anos, até as projeções da ONU aqui colocam pelo menos 1 milhão de imigrantes até 2050, depois próximo disso, até 2100, fim deste século, a gente pode dizer que se o perfil de imigração permanecer o mesmo, este risco de a Europa ser transformada socialmente, culturalmente, ele é cada vez maior. Então o continente europeu hoje enfrenta uma crise demográfica, populacional, uma crise migratória, e esse é um dos grandes desafios civilizacionais da Europa
e do Ocidente. A gente fez uma resenha de um livro muito interessante sobre o assunto chamado After the Spike, Depois do Pico Populacional, e que está disponível para os nossos assinantes do Follow the Money. Então quem quiser seguir se aprofundando nesse assunto, siga o dinheiro, código QR aqui na tela, link na descrição do vídeo. E quem não assistiu aos demais vídeos sobre o colapso populacional, vou colocar também eles aqui em cima, assistam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e voltamos no próximo. Valeu!